Agora nós passamos ao horário reservado à tribuna livre, com as seguintes regras: 15 minutos para a explanação do convidado, 30 minutos para saudações e questionamentos dos vereadores, limitando-se em 1 minuto e 30 segundos por vereador. As inscrições deverão ser feitas no sistema, no campo à parte. Conforme requerimento 076-00015-2025, de autoria do vereador Bruno Rossi, o horário da tribuna livre está destinado ao padre Silvio Roberto, fundador e diretor da Casa Provida Mãe Imaculada, para que faça o uso da palavra sobre o seguinte assunto: o trabalho da Casa Provida Mãe Imaculada. Então, convidamos o vereador Bruno Rossi para que faça a saudação oficial da casa e também conceda a palavra ao convidado. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, funcionários da casa, assessoria, muito bom dia. Hoje temos a alegria de receber aqui, nessa tribuna livre, o padre Silvio Roberto, que é o diretor e fundador da Casa Provida Mãe Imaculada. Trata-se de uma entidade que realiza um trabalho silencioso, mas profundamente transformador aqui na nossa cidade de Curitiba. A Casa Provida, vereador Bruno Seco, acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade durante a gestação. Mulheres que muitas vezes estão atravessando momentos de solidão, de medo, de abandono e de sofrimento. E que encontram ali um espaço de escuta, apoio e dignidade. Mais do que assistência, elas recebem acolhimento humano. A entidade oferece suporte emocional, espiritual, jurídico, médico e também material. Mas, acima de tudo, oferece a vida, a maternidade e a história de cada uma dessas mulheres. Além disso, a Casa Provida também estende seu trabalho àqueles que carregam as dores no passado e buscam a sua cura interior. Com sensibilidade e preparo, a entidade atua como formação continuada, orientação comunitária e ações que fortalecem a cultura do cuidado. Padre Silvio é uma referência nesse campo. Com formação em filosofia e direitos humanos, tem dedicado sua vida a servir, a orientar e a construir pontes entre fé e ação concreta. É uma honra para esta Casa Legislativa recebê-lo hoje aqui, Padre Silvio. Que sua fala nos inspire a fortalecer políticas públicas que promovam a dignidade, o apoio às gestantes e a valorização da vida humana em todas as suas etapas. Seja muito bem-vindo a essa Casa Legislativa, Padre Silvio. Convido aqui também o Guilherme Amorim, da comunicação da Casa Provida, o Anderson Ror, a Jane Maria de Andrade, a cofundadora da Casa Provida, e a Amanda Amorim a fazerem parte dessa tribuna livre. Muito obrigado, senhor presidente. Resurrexit Christus Domini Vere, aleluia. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Assim eu saúdo a todos aqui, porque estamos num tempo muito especial da nossa Páscoa, da ressurreição de Cristo. Saúdo em especial o vereador Bruno Rossi, obrigado por esse convite, vereador. Ao vereador Tico Kuzma, presidente desta casa, todos os demais vereadores, em especial, o nosso agradecimento, porque nas semanas anteriores, a ampla maioria de vocês se posicionaram firmemente, claramente, em defesa da vida aqui nessa casa. Nós estávamos aqui acompanhando o desenrolar de certas situações que nós tivemos aqui. Então, uma saudação e um agradecimento muito especial. Quero dizer que a Casa Provida Mãe Imaculada, que eu aqui represento, né, como diretor e fundador, está aqui também a nossa coordenadora fundadora Jane Maria, nós já recebemos nessa casa em 2017 o título de utilidade pública. Nós temos aqui um título de utilidade pública nessa cidade. Na época, o vereador Tito Zeglin foi o proponente desse título. Também já tínhamos recebido aqui em 2019 o prêmio Papa João Paulo II. Na época, o vereador Tiago Ferro também foi o proponente disso. Vou dizer agora uma frase do Papa João Paulo II.
Nos encontramos perante um combate gigantesco e dramático entre o bem e o mal, a morte e a vida, a cultura da morte e a cultura da vida. Encontramos-nos não só diante, mas necessariamente no meio de tal conflito. Todos estamos implicados e tomamos parte nele, com a responsabilidade ineludível de decidir incondicionalmente a favor da vida. João Paulo II, de saudosa memória, que já veio à nossa cidade, na Evangelium Vitae, uma das suas memoráveis encíclicas. Nos encontramos diante de um combate entre a cultura da morte e a cultura da vida. Esse combate, essa defesa da vida que nós todos devemos tomar partido nela, é o que nós um pouco falamos hoje aqui. A Casa Provida Mãe Imaculada existe em Curitiba há 12 anos. Iniciamos no ano 2000, estamos indo por 13 anos. Iniciamos em 2012 essa obra, que eu vou apresentar brevemente, porque o tempo é curto, mas estaremos abertos depois às indagações dos senhores vereadores. Até hoje nós já atendemos aqui na nossa cidade mais de 1.200 mulheres. Nossa cidade, mas também às vezes nos arredores, na grande Curitiba, e em casos como nós temos aqui, trabalhos também que se estendem para outros locais e até para fora do estado do Paraná. Nós temos nesse tempo de atendimento centenas de crianças nascidas. Nascidas do quê? Nascidas por quê? Porque essas crianças seriam abortadas. Vou falar deixando bem claro então, nós atendemos o nosso foco principal, gestantes, que dado um momento nas suas vidas, que não cabe a nós julgá-las, chegam até nós em desespero, pensando em tirar uma vida. São esses os nossos atendimentos que nós estamos acostumados a fazer. Tem também outras que não necessariamente estão pensando em tirar a vida, mas estão desesperadas e angustiadas, como darão condição, como darão direcionamento à sua gravidez. Essas gestantes chegando até nós, nós temos uma equipe, que claro, são mulheres também, que as atendem, e a nossa equipe dá para essas mulheres todo o apoio. E isso, e eu já quero enfatizar isso daqui, isso é o fundamental, a palavra apoio. Nós iremos te apoiar. O aborto não é a solução, essa não é a saída. Tirar uma vida, cometer um assassinato não é a saída. Quando a pessoa ouve essa palavra apoio, quando ela sente que isso é uma verdade da nossa parte, isso transforma a vida dessa pessoa. Eu não estou falando aqui de teoria, eu estou falando aqui de uma prática consolidada de 12 anos e uma prática consolidada que tem gerado, graças a Deus, muitos e muitos frutos. O apoio a essas mulheres não se restringe àquele momento. Não, nós vamos te dar um apoio, depois que você tiver o seu filho, se vire. Às vezes, quem está atuando nesse movimento pró-vida recebe essa falsa acusação. Isso é uma mentira. Vocês querem o nascimento da criança e depois vocês esquecem. As nossas atendidas são atendidas por nós por anos. Nós costumamos mantê-las sob atendimento enquanto for necessário. Então, esse atendimento, já foi dito aqui na leitura do vereador Bruno Rossi, ele inclui o psicológico, a medicina, o tratamento que for necessário, a cesta básica, o apoio diverso. Nós já construímos uma casa para uma das nossas gestantes. Uma casa simples, pequena, mas digna, porque ela não tinha onde morar. Nós já construímos uma casa. Nós já acabamos de fazer agora um outro espaço social para atendimentos. Nós já estamos com uma outra gestante na nossa lista de reformar o barraquinho dela. Ela está morando numa invasão e nós já fomos até lá, já vimos a condição e nós já temos todo o material para reformar o espaço dela. Só para citar aqui algumas situações para dizer o seguinte: o nosso atendimento, isso vale, aqui eu falo para todos os pró-vidas pelo Brasil afora que eu conheço.
O nosso atendimento vale do início ao fim, um acompanhamento real a essas mulheres, essas mães, salvando as duas vidas, da mãe e do filho ou da sua filha. Inclusive, depois, penso eu que está aqui em algum espaço aqui do prédio, nós estamos com uma amostra que nós fizemos esse ano, onde algumas dessas mulheres quiseram dar o seu testemunho. Nós temos belíssimas fotos delas e elas estão dando o seu testemunho, frases maravilhosas onde elas dizem como as suas vidas foram salvas. Nós apoiamos um projeto da entrega legal. Caso alguma dessas mães, por algum motivo, não queira ficar com o seu filho depois que ele nascer, existe, isso é lei, a entrega legal. Não há necessidade nenhuma de aborto. Essa mãe pode deixar o seu filho para a entrega legal. Nós temos maravilhosos testemunhos de algumas dessas mães, a minoria, a maioria sempre quer ficar com o seu filho, mas uma ou outra decidiu pela entrega legal e depois falaram para nós: estou com a consciência livre, tive o meu filho e deixei para uma família, para um casal, como nós ouvimos aqui o testemunho do vereador Olímpio, e isso acontece bastante. Então essa entrega legal, nós defendemos a entrega legal. Nós temos um trabalho de prevenção. De que forma? Organizamos eventos, retiros, meios onde nós falamos sobre a cultura da vida, falamos para jovens da importância da castidade. Esse é um tema que muitas vezes não é trazido à frente, mas isso é necessário. Nós não precisamos ensinar os nossos jovens, as nossas meninas, a ficarem rebolando, a ficarem cantando uma música onde elas são um objeto para homens, que infelizmente é o que muitas vezes acontece. Não, nós temos que falar para essas meninas e para os homens também, o respeito ao outro. Como cada um aqui que é pai quer o respeito para os seus filhos e para as suas filhas, é isso que nós temos que propor. Nós temos que propor o respeito ao corpo de um menino e de uma menina, e não aquele corpo como objeto. Nós inauguramos agora no Sabará, numa região bem pobre ali do Sabará, o espaço social Irmã Dulce. Lá nós já estamos atendendo dezenas de gestantes, onde nós fazemos atendimento. Na região ali do Dona Cida, né? É uma região, para quem conhece, mas bem pobre mesmo, carente e violenta ali do Sabará. Já estamos lá 2 para 3 anos trabalhando e agora inauguramos um espaço nosso social lá dentro. Temos projetos de contraturno, já estamos caminhando para um projeto de contraturno para atendimento de crianças. Senhores vereadores, isso é um pouco brevemente do nosso trabalho, depois nos abrimos aqui com muita alegria a respostas, às suas devidas perguntas e a conversarmos. Quero antes ainda dizer o seguinte, como voltando na frase de João Paulo II, da cultura de morte contra a cultura da vida. Aliás, estamos numa semana para nós católicos dolorosa, Papa Francisco recentemente faleceu. Papa Francisco teve palavras fortíssimas contra o aborto. Papa Francisco defendeu a vida desde a concepção até a sua morte natural, de forma clara e objetiva. Assim como palavras fortíssimas contra a ideologia de gênero, que é um outro assunto terrível também, essa questão da ideologia de gênero, que vale a pena sempre nós estarmos atentos. Então, senhores vereadores, nós estamos nesse embate, nesse grande embate. Qual é o objetivo daqueles que promovem o aborto? Porque uma coisa é a mulher na sua angústia, no seu desespero, como eu disse, não nos cabe julgar, que vem numa situação de o que eu vou fazer. Isso é uma situação. A outra situação são aqueles que querem usar desta mulher para tirar a vida, usar dessa mulher no seu sofrimento para impor uma agenda, que nós temos, inclusive, acompanhamos nessa casa aqui recentemente. O aborto, o que ele visa? O objetivo principal é o controle populacional. Já dos anos 50, nós temos ações concretas para a implementação do aborto no mundo. Começou nos Estados Unidos com as grandes fundações, Fundação Rockefeller, depois Fundação Ford, Fundação MacArthur, que agiu muito aqui também no Brasil, enfim.
Essas grandes fundações, como injetando muito dinheiro, os lobistas do aborto lá no Congresso Nacional, eu já estive no Congresso Nacional também algumas vezes, os lobistas do aborto têm financiamento para impor uma agenda para tirar a vida em nossos países, inclusive no Brasil também. Então é uma agenda de controle populacional, por métodos contraceptivos, pela eugenia, que o aborto não deixa de ser uma eugenia. A Planned Parenthood, a empresa americana que mais faz abortos no mundo, que é financiada pelo governo americano, que ganha milhões matando bebês. Onde estão os principais centros de abortamento da Planned Parenthood nos Estados Unidos? Nos bairros pobres, onde tem uma população negra. Por quê? Porque são esses negros, em especial, que estão sendo dizimados por meio do aborto nos Estados Unidos. Não só, mas principalmente são esses. Essa é onde está presente a Planned Parenthood. Qual o objetivo do Brasil? É claro que também visando eliminar vidas, em especial daqueles com maiores necessidades. Isso também, o que é o aborto? É o fruto de uma sociedade fria no amor. Porque é mais fácil tirar uma vida, é mais fácil, elimina-se o problema, teoricamente mais fácil. Aquela mulher vai ficar com uma cicatriz para o resto da sua vida. Eu sou padre, eu atendo confissões. Atendendo as confissões, qualquer padre pode dizer isso para vocês. Mulheres que chegam até nós e falam, eu cometi um aborto 20, 30 anos atrás. Eu já pedi perdão para um padre, mas eu continuo com esse buraco no meu coração, eu preciso dizer isso. Eu, como padre, digo, minha irmã, você já está perdoada, Deus já te perdoou, mas a pessoa está com aquela cicatriz que leva até o fim da sua vida. Então, aparentemente é mais fácil, vai lá e tira, porém depois aquela mulher é abandonada com aquele vazio no seu coração. Então, termino dizendo que hoje nós temos no nosso país uma estratégia para impor essa cultura de morte. Já que o aborto não é legalizado, descriminalizado, pelo poder legislativo, o que eles estão fazendo? Eles estão vindo com normativas, eles estão vindo com situações para, pela tangente, trabalharem para que o aborto vá se tornando cada vez mais comum, até chegar ao ponto de dizer, está vendo, nem precisamos de leis mais que defendam que não, porque o aborto já está comum. Então vem pela tangente. Isso é uma estratégia que está sendo feita, realizada no Brasil inteiro, e Curitiba também foi objetivo dessa estratégia. As políticas públicas devem ser sempre em favor da vida. Jamais o dinheiro público deve ser usado para tirar a vida. Agradeço muito a todos e nos colocamos à disposição. Convidamos o padre Silvio Roberto para que venha à mesa. Nós temos vereadores inscritos, também convidamos a Jane Maria de Andrade, que é cofundadora, coordenadora também da Casa Provida, que venha à mesa para que responda aos questionamentos dos vereadores, das vereadoras. Registro a presença do Dr. Jacir Leal, que é conselheiro do Conselho Regional de Medicina, acompanhando aqui do Paraná, acompanhando essa sessão. Convite da vereadora Carlise Fiatkovics. Muito obrigado, doutor, pela presença aqui. Então, passamos agora aos questionamentos ou saudações dos vereadores. Lembrando, faremos um bloco com 3 vereadores, aí devolveremos a palavra aos convidados para que respondam cada bloco. Peço, então, o vereador Bruno Rossi, que assuma por um instante a presidência e passe a palavra aos vereadores. Primeiro vereador inscrito, João Bétega, do União Brasil. Bom dia, padre, bom dia, vereadores que estão na mesa, vereadores presentes na sessão. Quero parabenizar o padre pelo trabalho belíssimo que realiza no município de Curitiba. Tivemos o desgosto de ver aqui nessa casa, vereador Rossi, semanas atrás,
vir uma mulher defender o aborto, uma abortista, né, convidada pelo PT para participar da Tribuna Livre. Então, para a gente é um privilégio hoje receber o padre, que faz um trabalho belíssimo pelas pessoas, em prol da vida. E eu tenho só a agradecer ao padre por se fazer presente na cidade e realizar esse lindo trabalho. E fico muito feliz em escutar a fala do padre, tudo que ele relatou aqui acerca do trabalho que ele faz junto com a Igreja Católica nessa questão. Queria tirar aqui algumas questões que eu acho que são pertinentes para a gente saber, até mesmo para a gente saber como ajudar o trabalho realizado pela instituição. Um deles é a questão de quantas famílias que já foram beneficiadas por essa atitude, desde quando o trabalho é realizado pela instituição, e também a gente saber como divulgar isso. Acredito que a divulgação por parte dos vereadores é muito importante, até mesmo vereadores que têm bastante alcance em redes sociais, para a gente saber como divulgar isso para uma mulher que tenha feito um aborto e realmente tem essa ferida emocional, como o padre comentou, e até mesmo para uma mulher grávida que está querendo ter esse acolhimento, para ela poder ter esse bebê. E também uma questão importante é a gente saber com detalhes como que é feito o encaminhamento para adoção, porque infelizmente hoje isso ainda é um grande tabu, e eu pelo menos parto da opinião que é muito melhor a mulher ter essa vida, e caso ela não tenha condições de criar, que ela encaminhe para a adoção. Temos aqui o caso do vereador Olímpio, que tem 2 filhas adotivas, e acredito que hoje a fila da adoção ela é imensa, e tem como a gente encaminhar essa criança para uma família, para ter dignidade, para ter principalmente o direito à vida. Parabéns, padre, pelo seu trabalho, saiba que nós somos admiradores. Vereador e a Bétega, gente quer... seu tempo acabou. Beleza, então vamos divulgar para que a gente tenha mais ações como essa. Obrigado, vereador. Próxima vereadora inscrita, vereadora Indiara Barbosa, do Partido Novo. Obrigada, vereador Bruno Rossi. Gostaria também de parabenizá-lo pela Tribuna Livre, parabenizar o padre pela fala, a Jane, minha amiga também, por todo o trabalho, e todos lá da Casa Mãe Imaculada, os voluntários que estão aqui também. A minha pergunta é parecida com a do vereador Bétega também, se vocês pudessem falar um pouco mais sobre esse apoio às mulheres, quem sabe até citando exemplos, e como o padre falou, né, que eu achei muito interessante, essa questão de quando depois, se uma mulher passa por essa situação e acaba cometendo um aborto. Eu também conheço pessoas, padre, que carregam essa culpa por anos, que depois de 20, 30 anos sempre se lembram e pensam, se eu tivesse um filho, teria essa idade. E é muito difícil superar isso, né? E como que vocês atendem essa mulher? Qual é o atendimento, o acolhimento para essa mulher que, infelizmente, acaba indo por esse caminho, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho e vamos continuar aqui também, sempre defendendo a vida. Obrigada. Obrigado, vereadora Indiara. Próximo inscrito, vereador Bruno Seco, do PMB. Bom dia a todos, bom dia, padre. Eu quero parabenizá-lo pela sua brilhante explanação agora na Tribuna Livre, especialmente sobre seu posicionamento contra essa agenda de extermínio, que é a agenda abortista. Essa casa passou por um grande trauma recentemente, que foi receber uma abortista aqui, dizendo coisas que a população curitibana não concorda, defendendo ideias vazias, e ela teve a resposta devida para os impropérios que foram proferidos aqui nessa casa. Eu quero te parabenizar, padre, pela sua brilhante explanação, pelo seu trabalho também na Casa Provida, parabenizar toda a Casa Provida pelo seu trabalho. Eu trouxe aqui uns dados importantes, são mais de 14 mil pessoas alcançadas, mais de 1.000 mulheres atendidas, então realmente é um trabalho de grande relevância. Quero parabenizar o vereador Bruno Rossi pela brilhante Tribuna Livre, sem dúvidas é uma Tribuna Livre que abrilhanta essa casa. E eu quero, padre, por fim, te pedir para falar um pouquinho, o senhor fale sobre a Casa Provida, porque infelizmente nós temos aqui uma bancada extremista aqui na Câmara, pró-aborto. Então, quando há uma defesa pró-aborto, há desconhecimento. Então, acredito que é importante o senhor transmitir conhecimento para essas pessoas, dizer que é importante a valorização da vida. O meu mandato é um mandato pró-vida, anti-aborto, de forma irrestrita e inegociável. Então, a gente defende firmemente aqui a vida aqui nessa casa, e tem pessoas que, infelizmente, não vão nesse sentido, né? 30 são a favor do segundos. extermínio. Então, gostaria que o senhor aproveitasse esse tempo também para que dissesse um pouquinho sobre o trabalho da Casa Provida, e, por fim, te parabenizo mais uma vez e toda a Casa Provida pelo brilhante trabalho.
Devolvo a palavra ao padre para que faça suas considerações. Muito bem, então agradeço ao vereador Bétega. Número de famílias em 12 para 13 anos já, eu vou ser sincero para você, nós já perdemos as contas. Por quê? Tem os que vão, tem os que ficam, tem os que continuam. No momento nós devemos estar atendendo diretamente por volta de umas 60 famílias, porém sempre entram novas, isso vai ser uma rotatividade. Nós temos atendimento que se expande não só aqui em Curitiba, como para a região metropolitana. Nós temos um braço no Rio de Janeiro, de trabalho no Rio de Janeiro, lá na Baixada Fluminense. Para quem conhece a Baixada Fluminense, a região de Nilópolis, muito carente, muito difícil. Lá nós temos Providas que nós apoiamos lá também. E nós temos também contato com outros aqui de Londrina e outras regiões. E todos esses vão atendendo diversas famílias, né? Então, essa é a nossa situação. Sobre a questão da adoção, do encaminhamento para adoção, claro, a gente vai por todos os meios legais. Às vezes é até engraçado dizer, chega algumas pessoas para nós e diz, vocês são lá da Casa Provida, vocês têm um bebê para mim lá, né? Então, a gente fala assim, olha, o nosso caminho é todo o caminho dos meios legais, ou seja, tem que entrar na fila da adoção e tudo mais, né? Essa fila da adoção, ela é complicada, ela é longa mesmo, mas tem um porém. Se a família que entrar estiver aberta à adoção irrestrita, ou seja, independente de idade, independente de outros fatores, vem muito mais rápido essa adoção. Agora, se a família entra e diz, mas eu quero desse jeito, com essa característica, aí é claro que essa fila da adoção demora mais mesmo, né? Então, essa é uma situação. Eu passo a palavra, o vereador Bruno Seco também, para explanar a questão da defesa da vida. Eu acho que é um pouco disso que eu coloquei, né? Como que nós estamos aí nessa defesa da vida. A Casa Provida busca ser uma resposta para dizer o seguinte, não, o aborto não é a solução, não há necessidade disso. Nós podemos sim, com políticas públicas, dar amparo e apoio e proteção às gestantes, às mães e às famílias. Isso é o caminho, né? Então, a todos aqueles que, porventura, pensam que aborto é uma solução, eu peço, por favor, que reflitam. E uma hora, qualquer vereador que tenha esse posicionamento, nós podemos conversar em particular, eu posso também mostrar, porque eu creio que as pessoas, eu parto do princípio que as pessoas possam estar abertas à verdade, né, e queiram conhecer melhor esse caminho. E eu passo para a Jane a resposta à questão da vereadora Indianara. Bom dia a todos, uma alegria poder estar aqui, tendo esse espaço para poder falar da nossa obra. Então, respondendo à vereadora Indiara, de que forma nós realizamos, então, esse atendimento, uma vez que nós acompanhamos essa mãe e, diante de tudo aquilo que nós apresentamos, mesmo assim ela escolhe pelo aborto, mesmo assim ela faz essa opção pelo aborto. De forma alguma, nós deixamos essa mulher desamparada. Nós também acolhemos essa mulher, e isso acontece muito de imediato. Por quê? Uma vez que você apresenta a vida para ela, e você abre essa porta, mesmo ela indo pelo caminho da morte, ela retorna porque ela sabe que tem um lugar para apoiar. Então, quando ela retorna para nós, nós temos essa graça de poder, então, acompanhar ela com a direção tanto psicológica, jurídica, muitas vezes, porque ela quer, sim, um apoio, até querendo julgar a outra pessoa que levou a ela a fazer esse aborto. Ou seja, dentro dessa semana, nós estamos aqui caminhando para a Novena da Misericórdia. No próximo domingo, nós vamos estar celebrando a Festa da Misericórdia, e nesse dia vamos estar lançando um projeto aqui em Curitiba, que é o Projeto Esperança. Um projeto que já vem desenvolvendo em todo o nosso país, porém em Curitiba agora, no próximo domingo, nós vamos estar lançando. É um projeto que acolhe mulheres que já passaram pelo aborto. Então, a gente vai tornar isso mais público, e aproveito até para dizer aqui, para que os senhores também estejam cientes. Uma pessoa que passou pelo aborto, os traumas psicológicos, tudo que fica registrado nessa mulher, e nós podemos acompanhar essas mulheres com até pensamento de suicídio, infelizmente, drogadição, prostituição, porque ferem, né? Fere a sua alma, a sua dignidade, e ela também não alcança
Tem um documento que eu li esses dias, que era uma formação num hospital para enfermeiras para realizar o procedimento do aborto. E lá citava assim: nós damos todo o apoio do começo, meio e fim para essa mulher durante o processo dentro do hospital. E depois do hospital? Quem vai cuidar dessa mulher? Se não somos nós, a igreja, nós cidadãos que estamos buscando o valor da vida em todos os sentidos. Então, nós vamos cuidar, mesmo essas que foram infelizmente seduzidas por essas ideologias feministas, nós vamos cuidar delas sim. Então a gente não está só defendendo o bebê, não, nós estamos com um banner ali que diz, né, nós defendemos as duas vidas. E não se restringe só a duas vidas, porque nós estamos falando desse pai que muitas vezes está num bar bebendo e nem tem noção que é pai. Por quê? Teve uma relação, essa mulher cometeu um aborto, ele não sabe que ele é pai. Por que essa dor, essa angústia? Né? Se a gente for para uma outra dimensão, a gente vai saber porque esse homem está na prostituição, está na bebedeira ou na drogadição. Por quê? Existe ali uma falta, que ele é pai e não sabe de um filho que já está morto. Obrigado. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Wanda de Assis, do PT. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que compõem a mesa, vereadoras e vereadores. Primeiro elemento que eu quero destacar nessa manhã, para todas as vereadoras e vereadores, para o público que veio acompanhar presencialmente hoje, provavelmente são as mesmas, as pessoas estavam aqui também na tribuna de uns dias atrás, quando teve a presença do Conanda, o próprio padre Silvio, que também estava aqui naquele dia. Eu quero trazer o elemento do respeito. Olha que diferença o que nós estamos fazendo aqui hoje, mesmo nós pensando diferente sobre o assunto. É assim que deve ser, é assim que a gente avança. Então, isso eu acho que é um elemento que fica para nosso aprendizado. Como é que a gente fala sobre o pensamento diferente, sobre as defesas que a gente tem de diferença. E depois, sobre a fala de hoje do padre, eu quero fazer algumas perguntas, mas destacar o seguinte, que é lamentável que na fala do Senhor hoje, o Senhor também tenha faltado com a verdade. Porque o Senhor falou que as mulheres abortam, estão cometendo crime. Só que o Senhor é conhecedor de que nós temos o aborto legal no Brasil, garantido na Constituição Federal, para 3 casos. Não sendo esses casos desconhecidos do Senhor, não poderia usar a tribuna dessa casa, sem dizer que nesses 3 casos não é crime. 30 segundos. Então, sabendo que uma mulher que está dentro dos 3 casos assistidos pela lei cometeu o aborto, assistido pelo SUS, ela não está cometendo crime, e muito pelo contrário, vai cometer crime aquele que nega a ela esse direito. Quero deixar a pergunta, como é que a sua casa, Mãe Imaculada, está se sustentando hoje? Quem custeou esse material? Como é que é a fonte de renda dessa casa, né? Para atender essas mulheres, porque esse atendimento que as mulheres recebem é digno. Vereadora, seu tempo acabou, desculpa. Tá, obrigada. Próximo vereador inscrito, vereador Tiago Zeglin, do MDB. Bom dia, parabéns, presidente Bruno Rossi, pela iniciativa. Agradecer a Deus por ter dado essa missão a você, Padre Silvio, e dizer que para mim foi uma honra em 2017, quando eu visitei a Casa Pro Vida, até a minha esposa foi voluntária lá, e tive essa honra, o privilégio de ter redigido a lei que declarou de utilidade pública a Casa Mãe Imaculada Pro Vida. E parabenizar. Costumo dizer que Deus dá as batalhas mais difíceis para seus melhores guerreiros. E conte conosco, padre, aqui nessa casa. O meu mandato está à disposição, inclusive, para elaboração de emendas. E estamos juntos nessa luta. E quero dizer a você que eu também, digo sim à vida. Parabéns. Obrigado, vereador. Próxima vereadora inscrita, a delegada Tatiana Guzela, do União Brasil. Bom dia a todos novamente. Bom dia, senhores convidados.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o padre, que muito bem já explanou, já antecipou seus posicionamentos, ainda que de forma breve. Eu também já falei, todos nessa casa já conhecem meu posicionamento contra o aborto, mas eu tenho uma pergunta bem específica. Hoje o senhor trouxe um viés diferente daqueles que eu já li e já vivi, que fala sobre um genocídio da raça afrodescendente, em virtude da instalação de casas de aborto nas periferias dos Estados Unidos, onde tem maior concentração de pessoas negras. A pergunta fui olhar agora com a fonte do portal GL10 e diz que 12% da população americana dos Estados Unidos é afrodescendente. E os abortos ocorrem em 37% das mulheres negras, ou seja, das mulheres que fazem aborto nos Estados Unidos, nessas clínicas mencionadas pelo senhor, 37% são afrodescendentes. E esse resultado, nos últimos anos, já gerou um decréscimo da natalidade de pessoas afrodescendentes. Que consequência o senhor acha que isso teria no Brasil, caso fosse implementado a política do aborto, aí liberado, para todas as mulheres que assim desejassem? Obrigado, parabéns pela sua causa, conte com o gabinete da delegada Tatiana também para as emendas. Obrigado, vereadora. Passamos agora ao padre Silvio para a resposta dos questionamentos. Obrigado. Vereadora Wanda, sim, nós temos a questão, para alguns casos onde o aborto é cometido, a não punição desses casos, ou seja, eles não são imputáveis. Porém, em nenhum momento o nosso ordenamento jurídico diz que o aborto ele se torna algo como uma permissão direta. São 3 casos onde o aborto não é imputável, porque ele continua sendo um crime, mas um crime que não é imputável naquela situação. Esse é o posicionamento jurídico que muitos apresentam. Sobre a questão da sustentação da Casa Provida, muito obrigado pela sua pergunta. Nesses 12 anos, nós não temos nenhum tipo de financiamento da parte do poder público, Até hoje, do que vem a nossa fonte para nós mantermos, graças a Deus, o nosso trabalho? Primeiro, nós confiamos muito na providência divina, Deus não deixa faltar. Segundo, são principalmente, é claro, os nossos benfeitores. Nós somos benfeitores que confiam no nosso trabalho, que nos conhecem, que visitam a nossa obra, que veem o que a gente faz, e com essa confiança eles têm nos ajudado, e nós conseguimos assim, graças a Deus, manter até hoje todos esses trabalhos. Temos outras ações também, temos um bazar também, lá no Pinheirinho, também acaba se tornando uma fonte, temos outras fontes menores, mas a principal, sim, são os nossos benfeitores, que conhecendo o nosso trabalho têm nos ajudado, somos muito gratos mesmo a todos eles. O vereador Tiago Zeglin, obrigado. O seu pai também foi um grande defensor aqui nessa casa. Delegada Tatiana, então essa questão do genocídio, ela é corrente. A Margaret Sanger, quando ela começou a implantar o aborto nos Estados Unidos, ela já veio com essa mentalidade, essa ideologia já da pureza da raça. Então foi isso que o aborto veio para os Estados Unidos, com a mentalidade eugenista, da purificação da raça americana, que na verdade é a mesma mentalidade eugenista na Alemanha de Hitler também, que na verdade veio primeiro nos Estados Unidos. Na Alemanha ganhou um corpo maior através do nazismo, mas é sempre essa mentalidade da purificação da raça, de que alguns nem merecem nascer, seriam um estorvo na sociedade. Então isso é um grande perigo. Por quê? Tem forças muito grandes querendo implantar o aborto no mundo inteiro, inclusive no Brasil, porque eles ganham dinheiro com isso, porque eles fazem um controle populacional e porque eles vão eliminar os mais pobres. Eu não tenho dúvida nenhuma que se um dia viesse a passar no Brasil
uma aprovação irrestrita ao aborto, Deus nunca jamais permita isso. É claro que principalmente os mais pobres, os lugares mais necessitados serão o foco principal, onde o pobre não vai ter o direito de nascer. Eles vão ser exterminados já no ventre materno com o falso argumento de direito reprodutivo da mulher, né? Esse argumento é um eufemismo para tirar a vida dos inocentes. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que se um dia, repito isso, o aborto viesse a ser abertamente legalizado, descriminalizado no Brasil, os mais pobres, as famílias mais pobres seriam as mais dizimadas. Obrigado, Padre Silvio. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Carlise Fiatkovski, do PL. Bom dia, vereadores. Bom dia aos nossos visitantes que nos acompanham aqui na tribuna, os que nos assistem no YouTube, Padre Silvio Roberto, a Jane, Dr. Jacir Leal, representando o Conselho Regional de Medicina. E eu acredito que essa casa já deixou bem claro, Padre Silvio, o recado que nós somos, sim, favoráveis à vida, nós, representantes do povo, somos a maioria aqui nessa casa, dizendo sim à vida e não ao aborto. E eu só quero parabenizá-lo pelo trabalho que estão fazendo à frente da casa Pró-Vida Mãe Imaculada, colocar meu gabinete à disposição e, assim como disse meus colegas vereadores, que a gente possa divulgar cada vez mais essa adoção, essa entrega legal, divulgar o trabalho da Pró-Vida e ampliar em todos os cantos do município para que a gente possa ajudar mais mulheres a não cometerem esse crime, porque não existe aborto legal, não existe isso. O que existe é exclusão da punibilidade e aborto legal não existe. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito, vereador Éder Borges, do PL. Eu cumprimento mais uma vez a Casa Pró-Vida Mãe Imaculada, cumprimento o Padre Silvio Roberto, cumprimento o vereador Bruno Rossi por essa tribuna tão importante, tão excelente. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa casa e aproveito para agradecê-los, agradecer pelo apoio nas semanas anteriores, onde essa casa rechaçou abortistas e nós aprovamos aqui uma moção de apoio à vida. Eu penso que essas ações são sempre importantes, porque nós não podemos evitar jamais essa prática. Uns dizem que existe aborto legal, eu digo, não existe aborto moral. Isso é indiscutível. Padre, eu tenho um projeto de lei que tramita nessa casa, que trata de campanha de conscientização. 30 segundos, vereador. Para evitar o aborto. Eu penso que é importante nós fazermos campanhas para evitar o aborto. Gostaria de me colocar à disposição e de ouvir do padre que ações podem ser feitas nesse sentido, para que o poder público possa divulgar possa evitar essa prática. Coloco meu gabinete à disposição também para emendas. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vieira, do PDT. Obrigado, presidente. Parabenizo pela tribuna e quero também parabenizar o Padre Silvio, toda a sua equipe pelo projeto, desse projeto Pró-Vida. E, padre, o senhor já foi muito claro na sua explanação e também as perguntas que eu tinha já fui contemplado, que era sobre a assistência e questão também da adoção. Mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta, que seria, hoje, uma mulher que busca esse atendimento, ela pode ir direto, ela tem, durante o dia todo, vai ter alguém para atender, ou tem que marcar, através de telefone, por algum aplicativo, para ela buscar esse atendimento? Mais uma vez, só parabenizar pelo trabalho e conte aí com o nosso apoio. Para formular requerimento, o vereador Andiara Barbosa. Solicito a prorrogação da tribuna livre por mais 15 minutos, presidente, para que a gente possa ouvir mais as informações. Nós temos 3 minutos e 30 de tribuna livre. A vereadora solicita a prorrogação por mais 15 minutos. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantem a mão. Aprovado. Então, segundo o nosso regimento,
permitido prorrogar uma vez por 15 minutos. Então, temos mais 15 minutos aprovado. Com a palavra, o Padre Silvio para responder esse bloco. Muito bem, agradeço à vereadora Carlise por colocar-se também à disposição. Ao vereador Éder Borges, sim, essa questão de conscientização é fundamental. Isso a gente poderia ficar aqui um tempão falando, mas um pouco que eu poderia dizer dois focos principais que dá para a gente pensar. É claro, primeiramente as escolas e depois também a questão da saúde pública, né? Se nós tivermos material, acesso, material onde as pessoas possam saber que, por exemplo, nós temos como lei no Brasil a questão da entrega legal. Nós, Casa Provida, nós divulgamos esses materiais, mas claro que seria um outro nível se o município de Curitiba divulgar esse material, né? Então, um material falando de entrega legal, para as pessoas saberem que existe uma lei que defende isso, já seria uma maravilha. Nós falarmos para as pessoas, né, sobre eu falei brevemente ali na tribuna, a questão da valorização do corpo, principalmente meninas, adolescentes, meninos também, né? A valorização do corpo, contra essa cultura que está aí, onde o corpo humano é tratado como objeto, né? Nós temos que falar da valorização do corpo. Isso pode ser muito bem trabalhado nas escolas municipais de Curitiba, né? De alguma forma isso também. Na questão da saúde pública, né? Se nos postos de atendimento também nós dermos para as pessoas informações, e aí nós podemos pensar até numa parceria, a Casa Provida está sempre aberta a isso, onde as pessoas possam ter acesso a apoio, né? Apoio, conversas com psicólogos, conversa com providas, né? Que vão mostrar a essa pessoa que naquela sua angústia, naquele seu desespero, ela pode receber um apoio. Essa palavra apoio é fundamental. Enfim, então, principalmente nesses dois nichos, em relação à educação, em relação à saúde pública, são os pontos onde a conscientização pode ser muito bem trabalhada. Agradeço ao vereador Marcos Vieira pela questão e pela pergunta. Eu passo para a Jane Maria, então, sobre isso, essa resposta, sobre quem nos bate pedindo ajuda, como pode ser feito isso. Queria ainda complementar que a Casa Provida Mãe Imaculada, ela é organizada por núcleos. Então, nós temos lá desde o núcleo das crianças, o núcleo que a gente faz um trabalho de prevenção, núcleo dos jovens, trabalho que nós realizamos ali com os adolescentes, e a casa ela faz de tudo para que essas crianças, esse jovem, essas mulheres, uma vez que a gente já leva essa informação pró-vida, não precisem passar depois pelo núcleo vida, que é o que faz o atendimento com essas mulheres. Então, o quanto é importante, de fato, aquilo que o Padre Silvio falou aqui, de nós, onde quer que nós estejamos, a gente esteja levando, seja na escola, seja no nosso trabalho, na faculdade, na igreja, onde quer que nós estejamos, nós podemos estar falando sobre o valor da vida. Porque a maioria das mulheres que nós atendemos, muitas vezes estão sendo o tempo inteiro bombardeadas de informações erradas. Só para vocês terem uma ideia, nós levamos algumas jovens, às vezes, a fazer a ecografia, e quando nós chegamos para fazer essa ecografia, que o doutor coloca, então, o aparelhinho dentro, né, próximo do ventre, e ela começa a ver ali, com menos de 12 semanas, o coração batendo, pezinho, mãozinha, tudo prontinho, que ela escuta o coração batendo, ela fala, nossa, mas tem um bebê aqui? Sim, tem um bebê. Porque, veja, né, a gente escuta muito falar isso, né? Nós estamos num tempo que nós temos que provar que a grama é verde. E é verdade, para nossas meninas, para nossas jovens, elas estão tão contaminadas dessas ideologias feministas, que sim, dentro delas tem uma vida. E quando a gente apresenta, no momento que a gente apresenta, elas falam, não, eu vou ter o meu bebê, vocês vão me ajudar, eu vou ter o meu bebê. Mas como essas mulheres chegam até nós, e de que forma elas podem chegar até nós? Através de momentos como esses. A partir de agora, cada um que está aqui tem esse conhecimento. Sim, eu posso ajudar uma mulher
a cuidar dessa mulher verdadeiramente. O padre falava muito sobre isso, né? Acolher. Quando nós estamos no atendimento, que nós falamos para ela assim, você não está sozinha. Pronto. Todo medo, toda angústia, toda aquela situação de insegurança cai por terra. Por quê? Ela confia verdadeiramente que nós vamos ajudá-la. Muitas delas, coitadas, né, até falam assim, vocês existem mesmo? É verdade? E em alguns momentos nós temos que levar outras mamães que nós atendemos na casa para o atendimento, para ela saber, não, olha, nós vamos te ajudar. Desde os exames, desde todo o enxoval, o suporte depois, leite, cesta básica, fralda, todo esse suporte nós damos para essa mãe. Por quanto tempo, Jane? O tempo necessário que essa mulher esteja bem, que essa criança já possa estar, então, ali num ambiente seguro, numa creche, ela voltando a trabalhar. Mesmo assim, nós continuamos atendendo essa mulher. E de que forma ela pode chegar até nós? Através da rede social, nós temos um telefone, depois a gente pode disponibilizar aqui para vocês, 24 horas, nós temos a equipe que nós falamos aqui, do Núcleo Vida, que nós costumamos dizer que somos como médicos, nós ficamos ali de plantão, Natal, Ano Novo, Carnaval, não existe nenhum momento que entre em contato conosco que nós não nos disponibilizamos a ir atender essa mulher. Em qualquer momento, seja feriado, seja em qualquer dia, nós estamos à disposição de salvar essas vidas. Passamos ao próximo bloco. Temos inscritos a vereadora professora Ângela, vereador Serginho do Posto, vereador Cezinho Sabará. Vereadora professora Ângela. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Bom dia a quem nos assiste pelas redes sociais. Bom dia, padre. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Como que o senhor interpreta os dados da Pesquisa Nacional de Aborto, PNA, que indicam que a maioria das mulheres que realizam aborto no Brasil se identifica como católica, 56%, e que 81% dessas mulheres que abortam professam alguma religião, sendo mais de 70% cristãs. Como a Igreja Católica, na sua visão, pode abordar essa realidade, considerando ser contra o aborto e a necessidade de acolhimento e compreensão dessas pessoas que gestam? E também eu gostaria de lembrar aqui que essa casa e esse país são laicos e que nem o senhor e nem ninguém, né, deveria sugerir nada com base na sua fé. Mas sim, enfim, né, respeitando o Estado laico, respeitando essa casa que é laica. Muito obrigada. Próximo vereador Serginho do Posto, líder do prefeito. Obrigado, senhor presidente. Eu faço uma saudação ao vereador pela iniciativa, vereador Bruno Rossi, por trazer o padre Silvio Roberto e todas as pessoas que o acompanham, em especial a Casa Provida. Eu acho que é importante trazer lucidez para esse tema tão árido, tão caro, debatido na sociedade mundial, diga-se de passagem, mas é um tema que tem que trazer lucidez e responsabilidade quando ele é colocado em pauta, ou numa casa legislativa, ou até mesmo em qualquer setor da sociedade. Quero parabenizá-los pelo trabalho que fazem na Casa Provida, e agradecer a sua vinda no dia de hoje aqui, padre, e trazendo esse diálogo franco e podendo responder todos os questionamentos. Obrigado pela sua presença, era isso. Próximo vereador Zezinho Sabará. Bom dia a todos. Eu quero parabenizar o padre Silvio, a Jane, pelo excelente trabalho, a Casa Provida, e o trabalho excelente que realiza. Também quero cumprimentar aqui meu amigo lá da comunidade da Nossa Senhora Aparecida, o Anderson, ministro nosso lá, que fazemos um grande trabalho em conjunto lá com a comunidade lá no Sabará. Quero dizer que a Casa Provida, o padre Silvio, faz um excelente trabalho ali nas comunidades, ali ao lado do Sabará, comunidade Dona Cida, e tem mais 4 comunidades em conjunto ali,
pessoas muito carentes, mães, filhos, jovens, a qual eu atendo no meu escritório, que é ali mesmo do lado, né, próximo ali da igreja que nós pertencemos, eu e o Anderson. Atendo todo dia mães, jovens que querem emprego, mães que querem atendimento. Então, meu escritório é ali onde eu moro 38 anos já, ali atendendo aquela população. E Sabará, ali se divide. A primeira parte que eu moro, que faz aí quase 40 anos, e também agora as novas comunidades, que são 5 comunidades, 1º de Maio, Esperança, Dona Cida, tá? Então, parabéns pelo trabalho que está realizando lá nas comunidades, e pode contar comigo. Se precisar de minha ajuda, se precisar do meu escritório, se precisar de emendas parlamentares, eu sou contra o aborto, pró-vida, sou obrigado, participante vereador. aí na comunidade já. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador Sidney Tualdo. Obrigado, presidente. Parabenizar o Bruno pela vinda do padre Silvio, a Jane. E acho que essa tribuna livre tem que se chamar Tribuna da Vida, né? Então, com certeza, o trabalho que essa instituição faz é um trabalho sério, voltado para as vidas, para quem precisa de vida e para quem salva vidas. Então, contem com o nosso mandato, com o nosso trabalho também, para poder estar colaborando aí no período exato das emendas, porque realmente quando uma instituição é séria e faz um trabalho pensado para a comunidade e principalmente para salvar vidas, esta casa tem que ter esse olhar para esse grande e importante assunto, que é, com certeza, não aborto e sim a vida. Então, conte com o nosso apoio. Muito obrigado. Próximo vereador Fernando Klinger. Bom dia a todos os nossos colegas aqui, vereadores. Bom dia, padre. Eu queria primeiro dizer que no seu coração o entendimento do que Deus lhe pôs como propósito foi muito bem entendido. E isso não só com a sua pessoa, com todos os voluntários, com todos os mantenedores. Porque a partir do momento que o Senhor estabeleceu o propósito, o Senhor cumpre a missão do dia a dia. E a sua missão do dia a dia é muito sagrada, porque se refere a vidas. Então eu quero honrar o Senhor e a todo esse trabalho, a todos os seus voluntários, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem cuidado da nossa sociedade. Conte com o nosso apoio e os nossos parabéns. Muito obrigado. Agradecemos, vereador Fernando Klinger. Devolvemos, então, a palavra ao padre Silvio para que responda esses vereadores e também faça suas considerações finais. Infelizmente, não vamos ter tempo para ouvirmos a vereadora Rafaela Lupion e a vereadora Sargento Ana Guerreiro. Muito obrigado, vereadora Ângela. Realmente, essa colocação sua, que muitos católicos recorrem ao aborto, muitos evangélicos, infelizmente é uma realidade mesmo. Nós estamos num país majoritariamente cristão, né? Então, obviamente que quem vai buscar o aborto são esses. Mas é uma tristeza isso. Isso mostra o quê? Que a ideologia de morte, infelizmente, se adentrou, inclusive, né, de tal forma que aqueles que deveriam defender a vida acabam recorrendo ao aborto. Mas eu quero sempre enfatizar o seguinte: a pessoa ela tem essa ideologia e acha que o aborto é a solução naquele momento, né? Mas quando a gente diz para esta pessoa que ela não está sozinha, isso aqui é o que nós dois aqui estamos garantindo para vocês. A coisa muda. A ampla maioria desiste do aborto. O aborto geralmente é no momento do desespero da pessoa, né? Então, é uma pena que muitos católicos e evangélicos busquem o aborto, porque é contraditório com o nosso Deus da vida. Mas, realmente, infelizmente, acaba acontecendo. Quanto à questão desta casa ser laica, isso é uma realidade, mas vamos lembrar o seguinte: a população brasileira não é laica. Não existe a fé laica da população brasileira. A população brasileira, inclusive os representantes dessa população, como nessa casa, eles têm um posicionamento, eles têm uma diretriz para a sua moralidade, né?
Então, sim, nós temos que falar também, nós não estamos impondo nada, mas nós temos que falar que esse país que foi fundado sob a graça da fé católica, né, e da fé cristã, e continua assim sendo um país majoritariamente cristão, nós devemos falar da vida, sim, nós devemos apresentar, nós não estamos impondo nada, mas nós estamos dizendo que sim, o Deus da vida nos impulsiona a defender a vida, né? Agradeço ao Serginho do Posto pela colocar à disposição, ao Zezinho do Sabará, que sabe bem a situação lá, né, que nós estamos trabalhando lá também, no Sabará. Muito obrigado também por colocar-se à disposição. Ao vereador Sidney Tualdo também, que dizendo que essa tribuna é uma tribuna da vida, sim, realmente. E eu quero enfatizar já nos meus agradecimentos finais, novamente, que eu fiquei muito feliz de ver que aqui nessa casa em Curitiba, a ampla maioria dos vereadores se posicionam claramente, diretamente em favor da vida. Isso para nós é uma grande alegria mesmo. Para o povo de Curitiba, isso realmente é uma grande alegria. E ao vereador Fernando Klinger, por dizer aos nossos voluntários, realmente, os nossos voluntários são uma grande bênção na Casa Provida. Se não fosse eles carregando dia a dia o piano ali, realmente nada acontecia. Muitos deles estão aqui hoje e tantos outros que estão aí no seu trabalho, né? Então, agradecemos a isso. Com isso, eu finalizo, então. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao vereador Bruno Rossi por esse convite, por essa abertura dessa tribuna livre. Agradecer ao Tico Kuzma e todos os demais, a vereadora Indiara e todos os demais aqui da mesa. Muito obrigado. E a todos os vereadores pela colocação, as perguntas, os posicionamentos de vocês. E, da nossa parte, a Casa Provida Mãe Imaculada, nós estamos e continuaremos servindo aqui a nossa população de Curitiba em defesa da vida e estamos sempre abertos aí também para as conversas da nossa parte. Obrigado, Padre Silvio. A Jane também, temos um minuto, eu gostaria de... Só queria deixar um convite, nós estamos com uma amostra de fotos, conforme o padre já havia dito, que nós fomos indagados por umas pessoas e depois que elas dizem sim, como elas estão. Então, temos ali fora, se vocês puderem dar uma olhadinha, o que elas estão falando, delas tocarem verdadeiramente na sua dignidade e saber que o corpo delas não é para ser usado e que o corpo delas é sagrado. Então, convido vocês a visitarem a nossa amostra. E quero deixar mais um pedido aqui. Nós temos um projeto dentro da Casa Provida que é tornar a nossa cidade a capital Provida. Que possamos trabalhar juntos, que nós possamos ter esse título na nossa cidade, capital Provida, que Curitiba seja uma capital Provida. Obrigada. Agradecemos ao Padre Silvio Roberto, também a Jane, pela participação. Convidamos os vereadores para uma foto oficial em frente à mesa com o convidado e com a convidada da Tribuna Livre. Na sequência, vamos passar à ordem do dia.